vou falar de uma série, uma minissérie, que eu maratonei, assim, 2 dias, pra ser mais exato. 2 dias que eu gastei pra ver essa série. E, sim, ela deu o que falar. É só isso que eu tenho a dizer. Já vou colocar a foto dela aqui pra todo mundo. Sem mais delongas, vamos falar de Bebê Rena, né? Lucas estava querendo saber informações, tá? Eu falei pra você assistir a série, a nossa live, que eu falei que eu iria falar dela. Então, Bebê Rena, que é a experiência traumática que se tornou a minissérie mais vista da Netflix. Desde o seu lançamento, a série atingiu 13 milhões de visualizações e liderou o ranking em 30 países. Eu confesso que eu sou uma pessoa, como eu já, né, milhões de vezes já falei que eu sou viciada em série, então eu acabo uma série, ou alguém me fala de uma novidade que tá sendo muito falado, ou eu vou pesquisando as séries que acabaram de chegar na Netflix. E coincidentemente, no dia da estreia de Bebê Rena, eu já comecei a assistir. Então não sabia de nada, assim, não tinha. Ninguém tinha começado a comentar sobre ela. Bom, eu achei. Eu vou falar sobre ela. Vai ter spoilers, por favor, gente. Vai ter spoiler, mas eu vou tentar fazer um spoiler leve para vocês poderem assistir e poder tirar suas próprias conclusões. Eu vou falar o que eu achei da série. Bom, no início eu achei uma série. Nossa, que bobeira. Ai, uma pessoa, tá. Esse assunto. Mas no meio, a série vai acontecendo e vai fazendo com que você não quer parar de assistir, porque são episódios pequenininhos, de 30 e poucos minutos, 30 a 35 minutos, mais ou menos, cada um. E ela vai te sugando de uma maneira que você acaba e fala: putz, já assisti 4 e nem vi o tempo passar. Foi essa sensação que eu tive. Porque eu tenho uma mania de me colocar no personagem. Então, por exemplo, se o personagem lá, a mãe do cara, tá morrendo na cama, morrendo no hospital, eu choro também, porque eu me coloco, nós, se fosse comigo. Então, eu tenho essa mania. E a série, no meio da série pro final, começou a coisa começou a mudar. Então era uma coisa leve, bobinho, comediante, que aí tem uma pessoa que apaixona por ele e fica stalkeando e fica mandando um e-mail, e-mail, e-mail. Só que depois, sabe, a chave vira e a coisa começa a ficar preta. Pra ser mais exato. É... particularmente, eu esperava um pouquinho mais. Eu acho que, assim, foi um roteiro bem legal, né? Como a Cássia comentou aí. Eu também esperava mais sobre Bebê Rena, mas assim, eu achei que deu tanto ibope, foi tão falado que eu tive que pesquisar mais pra ver, pô, o que que eu não enxerguei que tá sendo muito falado, tá? Então, é uma série que ela é inspirada em acontecimentos reais. Na verdade, é uma minissérie de 7 capítulos, 7 episódios, e ela veio ao topo das séries mais vistas da plataforma do streaming. Então ela já tá aí, se eu não me engano, há 2 semanas no top 10 lá da Netflix, das séries mais vistas. E desde que ela estreou na Netflix, ela foi ganhando notoriedade pouco a pouco. E hoje, repito, ela tá no top do ranking das séries mais assistidas na plataforma. E aí vem a seguinte pergunta: o que que é Bebê Rena? Né? Igual hoje eu tive com a minha mãe e perguntei: mãe, você tá sabendo do Bebê Rena? Ela não sabia responder. Mas então, espero que a minha mãe esteja assistindo a live para poder saber o que que é Bebê Rena. Então, essa minissérie, ela é adaptada da peça teatral homônima de Richard Gere. Eu não sei se fala Gere esse sobrenome, mas é uma minissérie que ela cativou os assinantes da gigantesca, né, da gigante streaming e deixou todos os que terminaram de assisti-la em choque. Então, é como eu falei, no início fui assistindo sem expectativa nenhuma. Do meio pro final a coisa mudou e começou a ficar algo um pouco mais séria, tá? Então a trama ela é inspirada em eventos reais que aconteceram com o próprio Get. Eu vou falar Get, tá, gente? Desculpa se o sobrenome estiver errado, viu, Richard? Por favor.
Então ele conta a história de um comediante que começa a ser perseguido por uma mulher mais velha, que é a Marta, que é a Jessica Gunning. E sem muito spoiler, como eu já falei, você tem que ver só isso, tá? Então no início já dá pra começar aí. Pra quem gosta de I May Destroy You, que está disponível na Max, Bebê Rena é um prato cheio. Então, e o que começa com o Gad falando que ele chama. O Gad na minissérie chama Donnie. Então, começa com Donnie oferecendo uma xícara de chá para uma mulher solteira. Galera, um pouco de spoiler, tá? Então, desculpa aí, mas eu preciso falar para poder comentar, tá? Então, vamos começar. Ele começa, né, oferecendo uma xícara de chá para uma mulher solitária e, por pura simpatia, se transforma em uma trama distorcida e perturbadora que envolve assédio sexual e o rapaz sendo obrigado a confrontar seus próprios traumas. Até coloquei a fotinha aí para vocês conhecerem quem é o Donnie e quem é essa mulher mais velha que aparece aí no restaurante, no bar que ele trabalha. E em entrevista para TV, ó, a entrevista que ele deu para a revista Variety, que é o site que eu gosto, o Gabe ele contou que sempre acreditou que a história tinha um potencial para TV. Né? E aí a gente se pergunta, agora que a gente já sabe que é uma história real, que a própria história dele, a gente se pergunta o que é real e o que é ficção nessa série. Então, o Gad ele conta que emocionalmente toda a trama é 100% verdadeira. E se é que isso faz sentido, né? Mas, no entanto, ele mesmo admite que partes da história foram imaginadas ou modificadas, que ele fala na entrevista. Quer dizer, ele fala na entrevista a seguinte, abre aspas, tudo é emprestado de instâncias que aconteceram comigo e pessoas reais que eu conheci. É claro, você não pode colocar ali a realidade exata por motivos legais e artísticos. Há certas proteções que você não pode simplesmente copiar a vida de alguém, dar um nome e colocar na televisão. Ele contou, então, ele comentou para a revista, continua. Obviamente, estamos cientes de que alguns personagens são pessoas vulneráveis e não queríamos dificultar ainda mais as suas vidas. Você precisa mudar uma coisa ou outra para proteção. Fecha aspas. E o autor também explica que para manter a trama interessante, né, do ponto de vista narrativo, é sim necessário alterar alguns acontecimentos. Então, a gente revivendo o trauma, para Gad reviver toda a experiência mais uma vez durante as filmagens da série foi muito difícil, que ele retrata também. Abre aspas. É claro que isso afeta e deixa uma marca muito grande em você. Ele deixou bem claro que ele refletiu muito sobre isso, mas ao mesmo tempo ele sente que revisitar a dor pode levar um entendimento melhor das coisas, né? Relembrar tudo que aconteceu. E ainda assim, ele não quer mergulhar ainda mais do que aconteceu. Ele diz: não posso responder nada disso. Ele finalizou ao seu o questionado, né, sobre o que aconteceu com a verdadeira Marta. E ele se sentiu com medo de medo de ser abordado por ele novamente. Por ela novamente. Ele teve esse medo depois que ele fez essa minissérie. Então, abre aspas, mas considerando onde as coisas terminaram na realidade, não é uma preocupação para mim. Fecha aspas. Então, os 7 episódios de Bebê Rena tá disponível no streaming da Netflix, como eu já falei. E o final, ele dá um gostinho de continuação para os próximos capítulos. Eu acredito que, como também ele tá um hype muito grande, muito alto em pesquisas, muito alto no top 10 da Netflix, eu acho sim que há uma grande probabilidade de ser inventado a segunda temporada. Quando eu comecei a live, eu comentei que quando eu estava escrevendo o meu roteirinho, pesquisando dos assuntos interessantes aqui,
Eu tava lendo a respeito, o que mais tinha de novidade, e eu acabei de ver uma notícia muito legal. E antes de eu dar essa notícia, Bruno, você comentou aí no chat. Olha, veja, como eu falei, o início é muito bom. O início é bom, né? É uma coisa mais de boa até o meio. Depois fica muito bom. Aí a trama já muda tudo. Então, assim, se tiver a oportunidade, assiste e depois conta aqui pra mim o que que você achou, tá? Vai ter os cortes também da live. Você coloca aí pra mim, por favor, sua opinião, que é muito importante aqui pra gente poder começar a discutir sobre isso. Então, voltando, eu acabei de ver uma notícia muito interessante que a mulher que teria inspirado a personagem de Bebê Rena alega ser vítima de perseguição. Tá, então a atriz, vamos dizer assim, a mulher real, né, que fez todo essa minissérie acontecer, que teria inspirado a personagem de uma stalker nessa série, ela acusou o criador da série, que foi o Richard Gedd, de transformá-la em alvo de assédio online. Então, em entrevista exclusiva lá para o Daily Mail, ela declarou, abre aspas, ele está usando o bebê Rena para me perseguir agora. Eu sou a vítima. Ele escreveu uma maldita série sobre mim. Palavras da personagem real de Bebê Rena, tá, gente? Continuando. Eles me viram como essa mulher louca na série e agora estou recebendo ameaças de morte e insultos todos os dias, disse a mulher. Ela também destacou a invasão de sua privacidade, dizendo que a minha vida foi exposta sem o meu consentimento e como posso não ser vítima aqui. Então, a polícia lá de West Middleton interveio após a escala de acusações falsas e ameaças feitas nas redes sociais, né, segundo os relatos. E Gedd, por sua vez, ele defendeu a intenção da série, que ele disse, né, abre aspas mais uma vez, a intenção nunca foi prejudicar, mas destacar a gravidade do assédio. Fecha aspas. Ele apelou aos espectadores em um post no Instagram, que eu queria muito, como foi muito em cima da hora, eu não consegui achar esse post, mas, né, o post está escrito: por favor, não especulem sobre quem são as pessoas reais. Isso distrai o próprio. Me perdi, desculpa, gente. Por favor, não especulem sobre quem são as pessoas reais. Isso distrai do propósito da nossa produção. Em resposta, a mulher que considera uma ação legal criticou as respostas de Gedd, dizendo: "É fácil dizer quem é fácil dizer que é para conscientização quando não é um alvo das consequências", afirma. Então, como essa minissérie ela retrata muito a verdade da vida de Gedd, ele acaba atrapalhando a vida de outras pessoas, né? Obviamente não falaram o nome da mulher, mas muitas pessoas já sabem quem é. Vamos ver, então, isso aí, como eu gosto de falar, são cenas para os próximos capítulos. Vai ter a segunda temporada? Não se sabe, apesar que é uma minissérie. Então a minissérie ela já começa com início e fim, a gente já sabe. Mas sim pode ter uma Bebê Rena 2, uma minissérie 2. Eu acredito que depois que tá essa confusão, que envolveu polícia, envolveu a personagem principal, né, que foi é, que ele pegou essa referência do que aconteceu na vida dele, eu acho que é muito forte também, como ele comentou, reviver tudo que aconteceu com ele foi muito pesado. Então, o que eu tenho a dizer é, quem tem a oportunidade, quem tem a Netflix aí, assista, aproveitem, porque ela é bem interessante, ela traz muitos assuntos sérios para a gente conversar sobre o assédio sexual e o assédio também não só o sexual, mas aquele assédio de ficar. Ela manda muitos e-mails, tipo 3 por dia, toda hora. O que ele faz, ela sabe de tudo da vida do cara. E eu acho que isso deve dar muito medo para quem tá passando por essa situação.
Então eu vou brincar que aqui é uma live com 55 mil pessoas assistindo. Denuncie, denuncie se acontecer isso de assédio, por favor, né? A gente sempre fala, todo fim do episódio dessa minissérie, fale, se você está sofrendo assédio, denuncie. Então, eu reforço, gente, essa série quer nos dizer alguma coisa, então se você está sofrendo, por favor, denuncie, por favor.